Bom, para falar sobre controle social, nós precisamos falar sobre temas como saúde e o SUS e como a política e a cidadania influencia na participação popular na saúde pública. A saúde, ela tem seu conceito dividido entre antes da Constituição e depois da Constituição de 1988. Antes da Constituição, a saúde ela era sinônimo de ausência de doença e por isso o atendimento era curativo. Depois da Constituição, a saúde ela ganha novos determinantes como moradia, como saneamento básico, lazer, e por isso ela acaba tendo um atendimento preventivo, com a criação de políticas públicas para fazer com que essas causas sociais se tornem benéficas para a população, e não maléficas e não levando a doença. O SUS ele é o resultado de uma luta desde os anos 70, e o movimento pela reforma sanitária brasileira sempre o citou como desigual. Por quê? O acesso ao Sistema Único de Saúde, ele era limitado para pessoas que tinham carteira assinada. As pessoas que não tinham carteira assinada, mas tinham condições, iam para a saúde privada, e as pessoas que eram excluídas, tanto das condições financeiras quanto ao trabalho, eram encaminhadas para Santa Casa. Após a Constituição, o SUS ele se tornou um direito de todos e o acesso se tornou mais igualitário. Para isso, ele segue diretrizes como a descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade. Além disso, ele tem princípios como a universalidade, a igualdade e a equidade de atendimento. Além disso, o SUS tem leis orgânicas de saúde que zelam pela autonomia do paciente, seja com suas crenças, com a sua religião, com seus sentimentos, respeitando todos eles. Tem o direito à informação, que todos os pacientes têm acesso aos seus prontuários. Tem os planos de saúde, que levam o financiamento ao planejamento de ações públicas. A descentralização, ela dá o poder aos municípios, então faz com que cada região se torne autônoma e consiga ver as suas necessidades e colocar o sistema único dentro delas da forma correta. Para isso, precisa ter a regionalização, que é a distribuição dos serviços, e a hierarquização, que é a divisão desses serviços em atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. Esses dois pontos precisam andar juntos para que a descentralização se torne benéfica, né, se torne correta. Essa descentralização ela é organizada pelas normas operacionais básicas do SUS. O atendimento integral, ele coloca o indivíduo como ser humano integral, ou seja, sempre tornando importante o meio em que ele vive, o trabalho, as pessoas, o lazer. Ele sempre preza pelo acesso a todos os níveis de complexidade do sistema e a junção de ações preventivas e curativas. A participação da comunidade ela pode ser feita por conferências ou conselhos de saúde. Isso coloca os usuários do SUS com membros políticos, membros de dentro do SUS, para que ele se torne correto e igualitário para a população. O SUS, ele tem o orçamento da Seguridade Social, que liga a receita que o governo recebe para os fundos de saúde, como que pode ser arrecadada por vendas da Loteria Federal, impostos ou partes do salário dos trabalhadores. Esse dinheiro vai para o fundo de saúde, é fiscalizado por conselhos de saúde e é distribuído após ser feitos planos de saúde, ou seja, planejamentos que visam, né, ações para cada região e com isso esse dinheiro é distribuído. Bom, para que tudo isso funcione, é necessário que tenha política nesse meio. A saúde já é um resultado de um conflito entre dois grupos. Os neoliberais, que colocam a saúde como algo que deveria ser privatizado e melhorado, e os grupos com pensamentos socialistas, que levam mais em conta os direitos humanos e que a saúde deveria ser direito de todos, independente da sua classe social. A política, ela pode ser dividida em dois pontos. Um ponto em que a política é concentração de poder e um ponto em que a política são micropoderes. Quando você coloca o SUS, você pode entender o SUS como uma política pública, ou seja, uma concentração de poder que segue leis e normas, mas você pode entender que a concretização do SUS é a junção com uma política de micropoderes, né? Porque tem acesso às atrizes sociais, tem acesso da política, tem acesso ao meio em que ele está.
A cidadania, ela entra com os direitos civis, políticos e sociais de cada indivíduo, mas como o Marshall já diz, a ampliação dos serviços sociais, ela não altera, né, a renda. Isso você precisa fazer com os deveres que cada população, que cada indivíduo tem. E aí entra a participação popular dentro do SUS. O movimento social, ele se encontra no ponto em que o SUS já é resultado de lutas sociais e você precisa participar para que ele sempre melhore. O Pacto pela Saúde, em 2006, foi um ponto em que relembrou as lutas, a Constituição, né, as lutas dos anos 70, a Constituição de 1988, e viu como é importante a população participar disso. Óbvio que não é fácil, óbvio que gera sempre transtornos e confrontos, mas esse confronto que leva ao SUS ser melhorado sempre, e sempre buscar ser mais igualitário e ter mais o controle social dentro dele. Conselhos de Saúde. A responsabilidade do controle social democrático do SUS. A participação social constitui um dos 5 pilares da democracia. Ela gera as condições para o exercício pleno da liberdade e da cidadania. Existem diversas formas de participação, como na família, bairro, país, cidade. Já na saúde, as 2 principais formas de participação são as conferências e os conselhos de saúde. A conferência de saúde acontece de 4 em 4 anos. Ela é realizada nas esferas municipal, estadual e federal. É o espaço de debate, formulação e avaliação das políticas de saúde. Os conselhos de saúde são órgãos que formulam, supervisionam, controlam e propõem políticas públicas. Esses conselhos também estão presentes nos 3 âmbitos anteriores. Sendo assim, por meio dos conselhos de direitos, a população consegue participar da gestão pública. Alguns exemplos de conselhos de direitos são o da saúde, educação, mulher, dos idosos, entre outros. O Conselho da Saúde é um órgão do SUS que faz parte das estruturas das secretarias de saúde dos municípios, dos estados e do governo federal. O Conselho de Saúde deve funcionar mensalmente e conta com a participação dos seguintes representantes: do governo, dos usuários, dos profissionais de saúde e dos prestadores de serviço. Nos anos 70, a participação e a deliberação nos novos espaços democráticos foram fundamentais para tornar o sistema democrático mais inclusivo. Assim, o Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, planejando o plano de saúde, relatório de gestão e informando a população. Qualquer pessoa pode presidir o Conselho de Saúde, desde que seja conselheiro e participe do processo de eleição deste colegiado. Falando sobre o controle do SUS, temos diversos aspectos para discutir. Primeiramente, foi em 2011 que se regulamentou o SUS como o principal articulador do setor da saúde do país. O Conselho Nacional da Saúde estabelece a responsabilidade de cada município, estado e da União na organização dos diversos setores da saúde. As redes de atenção à saúde são definidas como um conjunto de ações e serviços de saúde que garante a totalidade do atendimento à população. O plano de saúde são as intenções e os resultados que são visados durante o período de 4 anos, em que devem ser expressos em objetivos, diretrizes e metas. Agora, tratando-se de políticas que englobam toda a população, falamos sobre as políticas de promoção de equidade. Essas políticas incluem os setores mais marginalizados da sociedade, como a população negra, população do campo, comunidade LGBT e população em situação de rua. Além disso, visando um melhor entendimento das necessidades da população, implementou-se o Programa de Inclusão Digital, o PID. Esse programa visa o aperfeiçoamento dos conselheiros e conselheiras de saúde.
Por fim, é necessário apresentar o Sistema de Acompanhamento de Conselhos de Saúde. Ele é um sistema online que armazena informações e dados importantes de todos os órgãos de controle da área da saúde em âmbito nacional e auxilia os profissionais da saúde em sua trajetória. Bom, falando um pouco sobre o Manual para Entender o Controle Social, nós temos a existência do controle social que possibilitou a evolução do setor da saúde, onde hoje as conferências e conselhos permitem a participação do controle social para ajuste e aperfeiçoamento das políticas de saúde. Os conselhos e conferências são uma porta, da sociedade garantir que a saúde seja direito de todos e dever do Estado. Logo, todos os municípios brasileiros dispõem de um conselho de saúde. Na história dos conselhos de saúde no Brasil, temos o primeiro conselho no Brasil que surgiu há 70 anos atrás e veio acompanhando diversos momentos históricos do nosso país referente à política social. O primeiro Conselho Nacional de Saúde foi fruto do regime autoritário de Getúlio Vargas e criado em 1937, com o objetivo de tornar mais legítimas as instituições do Estado. Nesta época, o Ministério da Saúde não existia de fato e de direito. Era apenas um Departamento Nacional de Saúde. Porém, naquela época, o foco era o controle de endemias e higiene pública, voltado para campanhas sanitárias em portos e em regiões ligadas ao escoamento da produção agrícola, pelo simples motivo de ser a economia da época a exportação do café. Com o crescimento das cidades e industrialização, impuseram ao Departamento Nacional de Saúde prestação de novos serviços. No mesmo período, temos uma ampliação da rede de saúde com a instalação de hospitais, iniciando uma política de saúde no Brasil. Neste cenário, foi estabelecido o primeiro Conselho Nacional de Saúde, composto por membros da elite, e nesta época era estabelecido ter conferências nacionais de 2 em 2 anos. Em 1953, saúde e educação passaram a ser contempladas por pastas distintas. Temos a criação do Ministério da Saúde. Uma política nacional de saúde começou a ser consolidada. Entretanto, apesar da ótica desenvolvimentista, os recursos financeiros destinados à saúde eram escassos. Ao mesmo tempo, crescia uma estrutura de atendimento hospitalar de natureza privada com fins lucrativos. Bom, em 1986, foi realizada a 8ª conferência convocada pelo governo da Nova República, onde ocorreu a reforma sanitária brasileira. Pela primeira vez na história do país, a sociedade civil foi convocada e participou de forma ampla de um debate sobre políticas e programas de governo. Também pela primeira vez, obteve-se propostas respaldadas social e politicamente. Propostas que se tornariam base para o estabelecimento de um novo modelo de saúde. Como diz no manual e como visto na aula, em algumas aulas que já tivemos, a 8ª conferência foi de fato o grande evento fundador do SUS. E hoje nós temos conferências feitas de 4 em 4 anos. Eu destaquei algumas datas, alguns anos que eu achei mais importante na história dos conselhos de saúde no Brasil. Bom, o controle social na saúde. A Constituição de 1988 determinou, no artigo 198, que a sociedade participasse da gestão do sistema de saúde. A partir de então, a atuação da sociedade no sistema de saúde ganhou uma nova dimensão. A participação social foi ampliada, democratizada e passou a ser qualificada por controle social. Logo, temos o controle da sociedade sobre a política de saúde. Com isso, a lógica tradicional do governo social exercido exclusivamente pelos governos foi invertida. Ou seja, a população, por meio dos conselhos de saúde, passou a exercer o controle social, participando de planejamento das políticas públicas, fiscalização das ações do governo, verificando o cumprimento das leis relacionadas ao SUS
e assim analisando as aplicações financeiras realizadas pelo município ou pelo Estado no gerenciamento da saúde. Um conselho de saúde é um órgão. Bom, os conselhos de saúde não são órgãos responsáveis pela gestão ou execução de serviços. Por isso, eles não têm responsabilidade sobre a prestação de serviços de saúde. Essa tarefa cabe somente ao poder público. Porém, um conselho de saúde é um órgão colegiado, ou seja, é composto por pessoas que representam diferentes grupos da sociedade, sendo metade delas representantes de usuários do SUS. É um órgão permanente, tem sua existência garantida em qualquer circunstância, para ser extinto é preciso haver uma lei e é deliberativo. Toma decisões que devem ser cumpridas pelo poder público, deixando bem claro que o Conselho de Saúde não é subordinado ao Poder Executivo, ao prefeito ou ao governador ou secretário de saúde. A criação de um Conselho de Saúde é estabelecida por lei federal, estadual, distrital ou municipal. Ou seja, para criar um Conselho de Saúde, todos os municípios e estados têm a liberdade para formarem os Conselhos de Saúde. É orientado que cada Conselho de Saúde possui regimento interno e estrutura administrativa capaz de garantir a funcionalidade na distribuição das funções entre os conselheiros e a equipe administrativa. Bom, a composição de um Conselho de Saúde atende dois critérios: a representatividade e a paridade. Essa representação deve atender a critérios de representatividade, de abrangência e de complementariedade do conjunto de forças sociais contempladas pelo Conselho de Saúde. Assim, um conselheiro de saúde pode representar usuários, que são representantes de entidades e movimentos sociais de usuários do SUS, prestadores de serviço, profissionais de saúde ou do governo. Paridade. O número de conselheiros que representam os usuários de serviços de saúde, são 50%, deve ser igual ao número de conselheiros que representam outros segmentos da sociedade, podendo ser profissionais de saúde ou alguém do governo. O funcionamento. Todo conselho de saúde deve possuir um plenário, pois é nele que os conselheiros se encontram oficialmente para deliberarem sobre diferentes assuntos. Também uma presidência, uma mesa diretora, uma secretaria executiva e demais estruturas como comissões e grupos de trabalho para darem essa assessoria ao plenário. Porém, elas não têm caráter deliberativo e elas são instituídas pelo Conselho. E, por fim, temos algumas competências dos conselhos de saúde, como um conselho de saúde ele pode implementar mobilização e articulação contínuas da sociedade na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS para controle social na saúde. Ele pode elaborar o regimento interno do conselho e outras normas de funcionamento. Ele pode deliberar sobre os problemas de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados ao Poder Legislativo. Ele pode estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento e de gestão do SUS. Ele pode examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades. Ele pode apoiar e promover a educação para o controle social. Ele pode promover conferências de saúde. Bom, esses foram alguns exemplos de competências dos conselhos de saúde. Bom, então, dando continuidade ao que se é colocado no Manual para entender o controle social, no item 5 desse manual é falado sobre o Conselho Nacional de Saúde, que é o CNS. Cabe a esse conselho, então, as seguintes ações: propor diretrizes de política de saúde, acompanhar ações de saúde e fiscalizar a utilização de recursos para a área da saúde. O CNS, então, não tem uma função executiva de gestor de saúde.
O conselho é composto, então, por 48 conselheiros, distribuídos entre os representantes de entidades e movimentos sociais nacionais de usuários do SUS, representantes de entidades nacionais de profissionais de saúde, incluindo a comunidade científica, os representantes de entidades nacionais de prestadores de serviços de saúde e também os representantes de entidades empresariais com atividades na área da saúde. Também estão os representantes do governo federal, representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS, e também representantes do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, o CONASEMS. A escolha dos conselheiros de entidades e dos movimentos sociais de usuários do SUS é feita por meio de um processo eleitoral, que ocorre a cada 3 anos. Já a escolha dos conselheiros representantes do governo federal são designados pelo ministro da Saúde. Já os representantes do CONAS e também do CONASEMS são indicados por suas instâncias deliberativas. O Conselho Nacional de Saúde compreende também, então, estruturas de funcionamento, como o plenário, a presidência, a mesa diretora, a secretaria executiva, grupos de trabalho e também comissões intersetoriais. Ao todo, existem 26 dessas comissões intersetoriais, e aqui eu coloquei algumas, como o CIAM, que é a Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição, o CIAF, que é a Comissão Intersetorial de Assistência Farmacêutica, e também o CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Por fim, esse manual também detalha o que é preciso saber para colocar em prática o controle social. Ele mostra, por exemplo, que deve-se estar engajado e atualizado sobre o dia a dia do seu conselho de saúde. Deve-se também conhecer os serviços de saúde da sua região. Deve-se fiscalizar esses serviços de saúde e também analisar o relatório de gestão, acompanhar a execução dos convênios e também fiscalizar medicamentos e acompanhar licitações e contratos. Deve-se também promover uma conferência de saúde e, por fim, divulgar as ações do Conselho de Saúde. Bom, é isso que nós tínhamos para falar para vocês. Obrigada.